Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia ou não a trouxe, é só você levantar a sua mão. Nós vamos levá-la com esse texto aberto até você. É só você abrir no marcador de Bíblia. Você vai ver Tiago. Esse número grande é o capítulo, Tiago 1. Você procura o 19, um númerozinho pequeno, que a gente vai ler do 19 até o versículo 27. A gente começou no domingo passado, enquanto você abre essa série, ainda vale a pena fazer o bem, que vai ser uma série de reflexões neste livro que você está lendo, uma carta escrita por esse homem chamado Tiago, carta de Tiago, e a gente vai falar sobre aqueles assuntos que são aquelas palavras que estão ali. E toda a ideia surgiu porque a gente vê, e não só nessa questão da perseguição, mas também em todas as questões de corrupções, nas pequenas coisas do nosso relacionamento, tanta coisa ruim, que parece que o nosso tempo leva a gente a ter uma reação, não de combater esse mal com o bem, mas já que está todo mundo fazendo mal mesmo, custa nada eu também fazer. A gente é tão assolado para devolver na mesma moeda, a gente é tão convidado o tempo inteiro a não fazer o bem, que eu acho que essa reflexão aqui que Tiago nos manda, que não é num tempo onde as coisas eram positivas, boas e todo mundo era feliz. Tempo de perseguição acontecia também durante esse tempo que a gente está lendo aqui, a maldade acontecia, os tempos eram difíceis e mesmo assim, Deus levantou um grupo, um povo, uma família, que é o povo de Deus, para ser o que nós falamos no domingo passado, um núcleo de resistência do bem. No tempo mau, quem é que continua levantando uma bandeira da bondade? É a igreja, é o povo de Deus, são os filhos de Deus. E olha o que Tiago tem para dizer para a gente hoje. Tiago 1, de 19 a 27. Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Hoje vai falar de compartilhar mansidão, que é um dos nossos temas hoje. Os versículos principais são os 3 primeiros, 19, 20 e 21, apesar da gente abordar algumas coisas no restante. Mas eu queria falar que, quando o Tiago começa a falar, especialmente nesses primeiros versículos, acho que o que está na cabeça dele é um encontro. Eu falo encontro não necessariamente um encontro amoroso, mas um encontro entre duas pessoas. E nesse encontro, qualquer debate, qualquer conversa, vocês concordam comigo? Pode ficar acalorado, ou a gente consegue prever que sempre, quando duas pessoas se encontram, são duas pessoas do bem, tranquilas, e nada de ruim pode acontecer a partir dali. Acho que é impossível qualquer um de nós tentar achar que isso é verdade. Um momento onde a gente tem uma conversa e que, negativamente, isso pode ir para além daquilo que a gente planejou. Isso pode acontecer na vida de duas pessoas que são amigos. Isso pode acontecer na vida de um casal. A gente começa a falar de um assuntozinho, não é verdade? Cidadãos de Marte, não é verdade? A gente começa a falar de um assuntozinho, o negócio cresce, fica acalorado e, de repente, a gente estava falando sobre o sal, a gente estava falando sobre a gente ir almoçar e a coisa cresceu e, de repente, né? Será que nós devemos ficar juntos hoje? Ó cidadãos de Marte, porque nós aqui da Terra não passamos por isso. Numa questão de negócio também, onde duas pessoas sentam, às vezes para resolver um problema muito tranquilo, mas parece que as faíscas e os fios desencapados costumam dar esse curto-circuito que leva a gente para muito além da mansidão.
E quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Cristo, a gente percebe nele esse caráter manso, que obviamente, vamos falar disso aqui agora, muitas vezes sabia ser incisivo na hora certa, mas que é um caráter manso, difícil da gente aplicar na nossa vida hoje. Como falamos e temos falado e vamos repetir isso durante algum tempo, é o estresse que parece que deixa a gente sempre à flor da pele. Talvez você leve isso para casa e fale assim, ok, eu com a minha esposa consigo fazer isso, mas no trânsito não dá não. Talvez eu, no meu ambiente de trabalho, onde eu socialmente preciso ser mais controlado, eu talvez consiga aplicar isso. Mas quando eu tenho que entrar em qualquer serviço do Rio de Janeiro, não dá para fazer isso não. Ou o contrário, não, no telefone eu não me estresso, mas chega em casa, parece que é ali que eu vou despejar toda a minha ira. E olha, gente, para compartilhar o bem, a gente precisa aprender com Jesus a ser como Jesus, pessoas mansas. Lembrando que manso, gente, não é sinônimo de ser bobo. A ideia de, ele é uma ovelhinha mansa, né? Você pode, o cachorrinho manso, você pode bater à vontade, você pode esculachar, você pode fazer o que for, porque ele não vai reagir. A ideia não é essa. A palavra manso, ela tem muito mais a ver com esse homem forte, que tem força para reagir, sabe reagir, mas muitas vezes opta por não reagir no momento onde que uma reação ruim iria desagradar a Deus. Como é que isso começa? Como é que a mansidão num relacionamento, num debate, num encontro, num trânsito, ou seja lá do que for, como é que isso começa a ser realidade dentro de nós? Como é que a gente chama a mansidão para dentro do nosso coração quando a gente se encontra com as pessoas? Tiago fala sobre duas artes, e acho que a palavra é arte mesmo, a arte de ouvir e a arte de falar. Entenda bem, a gente quando lê esse texto, a gente sempre acha que Tiago está estabelecendo que ouvir é mais importante do que falar, e não é verdade. As duas artes são importantes, mas elas têm passos e velocidades e tempos diferentes no nosso relacionamento. Aliás, às vezes o grande problema é que o nosso tempo é o contrário da Bíblia. A gente é o quê? A gente é tardio para ouvir e a gente é pronto para falar. Olhando para a nossa vida, como a gente se relaciona, isso não se assemelha muito mais a nós, a você? Gente que para falar tem sempre a palavra na língua, mas para escutar, a palavra ali pronta para ser dita, mas para escutar é tardio, é difícil, é complicado, e a Bíblia nos fala, olha, todos os dois são importantes, mas eles precisam ter essa velocidade e esse tempo, como Deus está desenvolvendo aqui para a gente. E eu creio que é arte, gente, porque ela precisa ser desenvolvida, aprendida, e muitas vezes com a sensibilidade e o discernimento que Deus dá para a gente. Não a ciência exata, né? Quando você estiver conversando com a sua esposa, você tem que ouvir durante 5 minutos e 10 segundos. Aí depois, você tem mais ou menos uma réplica, tipo debate da televisão, né? Tanto para réplica, para réplica, tréplica, e assim a gente consegue fazer um negócio. Na televisão isso precisa acontecer, mas na vida real a gente não tem como ter essa exatidão. Assim, mas pastor, qual é exatamente o momento que eu falo, exatamente o momento que eu escuto? Calma, essas respostas é porque é uma arte, elas vêm com a maturidade, o discernimento, o ensino e o crescimento, que pouco a pouco você vai tendo, desde que esteja bem fixo, de que a gente precisa ser tardio para falar e pronto para escutar. Pronto para ouvir. Uma arte difícil. Vamos falar sobre ouvir primeiro. Uma arte difícil de manejar, especialmente também, gente, porque as nossas conversas, elas são o quê? Utilitárias. A gente quer sempre saber por que você está me ligando. O que você quer? Isso quase é a linguagem do WhatsApp, né? É a linguagem do SMS. É curto, é rápido, é objetivo, ele tem um fim, ele tem um princípio que precisa ser dito logo. E a gente acostumou e foi sendo moldado pela tecnologia, nada contra,
aliás, hipocrisia, né? Eu falei, eu ser contra o WhatsApp e o Facebook, a gente se comunica demais como igreja com isso, mas isso vai, às vezes, moldando a nossa comunicação e trazendo para a gente uma impaciência na hora de escutar uma conversa que não seja utilitária, ou seja, eu estou chegando para você porque eu quero dizer isso, e que você pode fazer isso, aquilo. E ouvir não é bem necessariamente essa arte de só escutar na questão do utilitarismo, onde o tempo é dinheiro, onde nós somos impacientes, onde nós não somos tão presentes. Porque essa ideia hoje de que a gente é multitarefa, a gente sempre está fazendo uma coisa pensando na outra, a gente sempre está escutando, pensando no próximo compromisso, a gente sempre está falando com o celular na mão, e isso tudo vai, eu estou escutando, mas eu também estou olhando alguma coisa aqui que chegou, e isso parece que não nos torna tão presentes como a gente precisava estar nessa arte de ouvir, que quando a gente ouve, não é simplesmente ficar parado, é ser uma pessoa muda e fala, despeja, não é isso. Isso a gente pode fazer diante de um manequim, isso a gente pode fazer diante de uma estátua que nos escuta como ninguém. Mas ouvir mostra interesse. O ouvir mostra o que, gente? O amor. O que Stenmarker diz, ouvir é a arte. Stenmarker é um teólogo que escreveu um comentário sobre Tiago, ele diz, ouvir é a arte de abrir os olhos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e seus problemas. Eles são suficientemente importantes para mim e por isso eles são ouvidos. Ouvir é a arte de amar. E pensa quando você começa a olhar a vida de Jesus. E tem um encontro que eu separei aqui, de Jesus com uma mulher, um dos encontros que eu acho que nessa relação de conversa, de interesse, Jesus é muito presente, Jesus é muito sábio em todas as suas palavras, que é o encontro de Jesus com uma mulher, desconhecida pelo nome, porque a Bíblia não fala o nome dela, mas ela pertencia a um grupo que era muito rejeitado na época de Jesus, que era o grupo dos samaritanos, pela grande maioria judaica naquela época, e era uma mulher que tinha tido vários casos, ou vários maridos. E por isso torna ela uma pessoa que as pessoas não conversavam muito. E esse diálogo é um dos mais interessantes, porque Jesus a ouviu, num tempo em que ninguém a escutava. Jesus teve interesse de escutar até o lado dela, não para dizer, ok, mulher samaritana, o que você fez é perfeito, é maravilhoso, eu entendo. Não, Jesus entendeu, escutou e disse, olha, esse caminho não está certo. Mas talvez, e é claro que isso é uma elucubração, muitas pessoas já tinham passado por aquela mulher, já tinham colocado um rótulo nela, e falaram assim, cara, eu não vou escutar, porque aquela ali é isso. Aquela ali só quer saber de homem. Aquela ali só quer saber de pegar o marido dos outros. Aquela ali só quer saber isso, só quer saber disso, só quer saber disso. Bota o rótulo e tudo que a pessoa fala, e quando a gente rotula, o problema é esse, que tudo que a pessoa fala, a gente está passando por um filtro de que aquela ali é a realidade. Porque eu falo, aquele ali é o problemático, aquele ali quer atenção. Acho que até um exemplo melhor, aquela pessoa, quem quer atenção? Quando ela chega para falar de um problema real, não adianta que a gente já tem um óculos, ou já tem um headphone, por exemplo, ficar mais claro nos nossos ouvidos, onde tudo que a pessoa fala passa por esse filtro e fala assim, não, ela só quer atenção. Ah, ela só quer atenção. Ah, ela só quer atenção. E aquele não sabe resolver os seus problemas. E aquilo ali, e a gente vai rotulando e não vai escutando. E aí a gente vai entendendo o que é realmente se escutar para Jesus. Que não é simplesmente passar uma informação pelo ouvido, mas é isso, o interesse, o amor que se dá com a vida daquela pessoa. E ela percebeu isso. Quando Jesus a escuta, ela percebe o seu interesse. Quando Jesus a repreende, ela percebe o seu interesse. E aquela repreensão de Jesus, que não é uma pancada, mas é quando Jesus parece que desnuda o coração daquela mulher, ela entrega a vida para Cristo, tudo muda, e ela diz assim, gente, eu quero que vocês conheçam um homem que sabe tudo da minha vida, e vai falar para os seus a respeito desse Jesus, que se interessou por ela. Existe uma outra conversa de Jesus com uma outra mulher, cananeia, que ela vinha gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Acho interessante essa reação dos discípulos. Isso é problema. Senhor, joga essa mulher fora, não precisa dar atenção não, vamos cuidar daqui, vamos cuidar da nossa reunião, vamos cuidar do nosso encontro, vamos cuidar da nossa liturgia aqui, Senhor, porque essa mulher está atrapalhando o bom andamento das coisas que nós tínhamos planejado. Manda essa mulher embora. E Jesus dá uma resposta para ela, que é um fora, na verdade, eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel. E a mulher veio, insiste, adorou de joelho e disse: Senhor, me ajuda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu dono. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha Jesus conversando com ela, e o contraste com os discípulos. A gente não vai entrar aqui por que Jesus falou isso, isso e aquilo, que já seria toda uma pregação, por que Jesus falou o que ele disse, mas eu queria pegar a arte do ouvir. Enquanto os discípulos disseram: manda essa mulher embora, Jesus estabelece uma conversa, um diálogo, entende as suas questões, fala da teologia, e até que percebe o tamanho da sua fé e fala assim: mulher, sua fé é muito grande, nesse instante a sua filha foi curada. Se a gente acredita que fazer o bem precisa estar em alta, resgate o seu ouvido como canal de bênçãos. Não é só a boca, é resgatar o ouvido como um lugar de interesse, um lugar de preocupação, num tempo utilitário, curto, num tempo difícil, onde as relações ficam cada vez mais congeladas. O ouvido pode transformar isso. Vamos continuar? Porque não é só ouvir, mas Deus diz para a gente como ouvir. Todo homem deve estar pronto para ouvir. E essa palavrinha pronto, ela quer dizer exatamente. Tem um outro texto em Atos que fala sobre isso, que ele aplica essa palavra. Os homens que foram com Paulo e levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Como se diz assim: olha, preciso falar com você urgente, me liga. Quando você recebe um recado desse, cara, assim que der uma brechinha, né, vamos embora. Essa é a ideia do pronto. O homem esteja, assim que der, claro que não é você ficar à mercê necessariamente do outro, às vezes você tem coisas para resolver que são de fato urgentes, mas olha, assim que der, você esteja sempre pronto, é para já, é depressa. Por que é importante essa palavra? Porque não é verdade que a gente tem o sentido oposto, a gente é tardio para isso, mas no falar é urgente, é depressa, é para ontem. O nosso anseio por falar é tão grande, porque a gente quer ter as nossas ideias acolhidas. A gente quer ser ouvido, a gente quer ser escutado, a gente quer se expressar, a gente quer ser numa conversa dois, especialmente a gente quer ser compreendido logo. Porque a gente já parte de um pressuposto de que o outro não está entendendo a gente do jeito que a gente deveria. E como a gente faz para que a gente seja compreendido? A gente seja pronto para falar. E a palavra de Deus diz: não, peraí, volta um pouquinho na outra arte. Seja tardio para falar, pronto para escutar, porque essa conversa vai dar muito mais certo se vocês fizerem assim. E eu acredito que essa nossa prontidão para falar é uma denúncia de algumas coisas. É uma denúncia, primeiro, do nosso egoísmo, porque sempre achamos que nós somos os incompreendidos da história. Sempre achamos que nós precisamos de explicar mais, o outro é que não está me entendendo, o outro que não conseguiu olhar o meu lado, o outro que não está entendendo aquilo que eu estou passando, o outro que não está entendendo os meus argumentos. Isso soa familiar para vocês, gente? E espero que soe familiar com você e não com o outro. É verdade, Felipe, é verdade. Ela sempre quer falar antes. Não, gente, sou familiar pra gente. E é também uma denúncia da nossa mentalidade. Gabriel, a gente estava conversando sobre isso. Gabriel está fazendo uma pós, Gabriel? Na questão da negociação, não era isso? Parte dela. Falando que a nossa mentalidade aqui, na questão até do direito, mas você pode aplicar isso para a nossa vida, é a mentalidade do embate.
É sempre um confronto. A ideia de debate é quem é que ganhou a história. Não é isso? Depois, quando você vê um debate na televisão, tudo bem, é uma outra realidade, mas quem foi o grande vencedor do debate? Que é engraçado, até você ver o programa político depois do debate. Dilma arrasa com Aécio Neves. Aécio Neves destrói Dilma. Assim, foi muito claro que um lado destruiu o outro, para, obviamente, um para o PT e outro para o PSDB. Mas a gente vive nessa cultura de quem é o vencedor da discussão. Numa conversa de casal também, é isso aí. A gente quer quem é que fincou a bandeira no final e o outro disse, você estava certo. Pô, ganhei. Debate de empresa, debate de igreja. A gente conversa sempre meio armado. E aí, obviamente, se é armado, é quem saca primeiro, a língua. Mas se a gente conversa para resolver e não para ganhar, a gente entende como é sábio ser pronto para ouvir e tardio para falar. Porque o que está na nossa cabeça é isso. Como que a gente resolve isso? E não quem será o vencedor dessa batalha agora, hoje à noite? Felipe versus Rafaela. Olha como é que Provérbios fala bastante sobre isso. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. E esse texto é interessante. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, né? O Provérbios e os Salmos são repetições falando das duas coisas da mesma ideia, né? Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e a repetição, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, até quando você faz cara de psicólogo, né, e fica assim, cara, aquela pessoa é sábia, ela sabe escutar, ela sabe. Às vezes você não entendeu nada, mas se no momento você tivesse uma boca calada e um olhar de sabedoria, né? Porque tem uma arte também, a arte de enganar através do olhar. Pô, cara, que pessoa sábia, ele falou, né, o que precisava ser dito, ou ele não falou o que precisava ser, viu? Ele sabia o que dizer, mas não disse. 17, de 27 a 28. Provérbios 15, 1, 2, esse é mais conhecido. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios se torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Provérbios 15, de 1 a 2. Resposta calma desvia a fúria. E para a resposta calma desviar a fúria, guarda um pouquinho a língua. Porque se provavelmente ela vier de primeira, ela vem de um coração que não compreendeu, mas que quer ganhar uma discussão. E aí por isso que Tiago complementa que o homem seja pronto para ouvir, o homem e a mulher, tardio para falar, o homem principalmente a mulher, brincadeira, e ele seja tardio para irar-se. Escute, fale, e para aprender a falar também seja tardio para irar-se, porque não é só ouvir, é falar no momento certo. Isso tudo tem a ver com o espírito manso. Parece que Tiago sai aqui da questão prática e ele entra no coração. Porque se o coração estiver irado, você não vai conseguir de jeito nenhum ser manso na hora de falar, você não vai ser pronto para escutar, paciente para escutar, não vai. A coisa vai sair, ó, pum, explodindo dentro de você, não apenas pela mentalidade do embate, mas porque você já dentro de você estabeleceu que a sua ira precisa ser colocada. Porque senão vira maquiagem, né? A gente pode aprender a mecânica, né? Você pega um reloginho e conta aí 5 minutos, você escuta. Depois você respira, bota uma cara nova, né? E você fala com sabedoria, mas aqui dentro é um vulcão em erupção. Fala, essas duas coisas precisam ser fruto desse coração que é tardio para se irar-se, de um espírito manso. Algumas coisas sobre isso. A primeira, Deus permite que você se ire, e até quer de você uma justa indignação. Até porque Deus se ira, gente. Porque é importante eu colocar essas questões para que qualquer manifestação de ira ela não seja descartada.
E às vezes a gente descarta as boas manifestações de ira por causa de 2 textos ou 2 coisas a respeito de Jesus, não é verdade? Vamos falar deles? Mateus 5,39, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí esse texto nos parece, na primeira linguagem, de que, assim, de forma nenhuma você pode ficar indignado com as situações, porque o que Jesus está dizendo é que se alguém entrar com você num soco pela sua direita, você dá a outra e ele entra na esquerda, e depois o queixo, e depois vai e você sai apanhado de tudo quanto é lado. É isso que Jesus está dizendo, e não é isso que Jesus está dizendo. Muito importante isso. Eu já falei algumas vezes sobre esse texto, não lembro se foi exatamente aqui, mas a realidade é que você não pode combater o mal com o mal. Toda vez que alguém desafiava um outro para entrar num jogo da violência, o que ela fazia? Feria na face direita. Se fosse entrar na briga, entrar no duelo, né? Lembra aquela coisa do filme, da luvinha? Pá. Tipo, estou te desafiando. A ideia da outra face é assim, não vou não. Não vou entrar nessa briga. Não vou entrar numa questão de violência, mas não é para você fique me batendo, apoiando. A gente vai lá, porque tem hora que se a gente não se indignar, gente, viraremos não gente que faz o bem. É aquela história da semana passada. Viraremos pessoas que simplesmente não fazem o mal, mas na hora de agir, não, deixa esse assunto para lá. Vamos dialogar com o Estado Islâmico. Dá certo, vai lá. Eu pago a sua passagem para você ir lá dialogar com o Estado Islâmico. Para quem quer que falou e quem quer que concorde. É complicado, né, gente? Dialogar tem hora que não dá certo. Tem hora, tadinha, de todas as pessoas que estão oprimindo. Não é do oprimido, não. A gente sente, poxa, tadinho daquela pessoa que oprime aquela pessoa. A gente compreende todas as suas situações complicadas. Na hora que não dá para dialogar. Se a gente não se irar com essa situação, se indignar, como Jesus se indignou com a falta de fé, Jesus se indignou com as pessoas que exploravam a fé dos outros, no texto mais famoso sobre a indignação de Jesus, sobre a ira de Jesus, que é quando ele chega no templo, ou no pré-templo ali, e ele vira a mesa de todo mundo que estava transformando a casa de Deus num ambiente de lucro. Jesus não olhou para toda essa situação. Se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus não olharia para essa situação de teologia da prosperidade louca que a gente vê por aí, que é uma grande manipulação, e falou assim, mas ainda bem que o evangelho está sendo pregado. Eles estão vendendo a rosa de Saron da prosperidade branca da lua cheia, porque as pessoas vão ser salvas. Mas que bom, o evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo salvas naquele lugar. Cara, não. Não é esse o olhar de Jesus para a exploração, não é esse o olhar de Jesus para o engano, não é esse o olhar de Jesus para as coisas ruins que acontecem, é um olhar de justa indignação que precisa acontecer dentro de nós também, porque senão a passividade toma conta. Outra expressão, que também confunde Jesus como essa pessoa que não fazia o mal. No encontro de Filipe com um rapaz, um eunuco, ele estava lendo a passagem da Escritura que dizia o seguinte, Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada na terra. Ele estava lendo esse texto de Isaías, que dizia que alguém foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, que não abriu a boca. Aí o eunuco pergunta, Filipe, diga por favor, quem é que o profeta está falando? Ele está falando de si, Isaías está falando de si, ou está falando de outro? E aí Filipe explica para ele esse texto, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ou seja, o texto que está lá em Isaías 53, que fala que alguém foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, que não abriu a boca, é um texto que fala de Jesus. E a gente pega esse texto também para justificar essa nossa passividade, ou a nossa, não podemos nos indignar por nada, porque Jesus, quando foi maltratado, quando Jesus foi injustiçado, porque na verdade o julgamento de Jesus foi uma grande justiça, ele não abriu a
boca, vamos repetir o que Jesus fez. Não é assim. Por que Jesus ficou calado todas as vezes que fizeram a maldade? Claro que não. A gente já citou aqui alguns textos. Por que ele ficou calado nesse texto, nesse momento da sua crucificação, onde ele foi julgado com injustiça e foi crucificado? Porque aquela injustiça dos homens era de fato a justiça de Deus. Que aquela sabotagem dos homens era, na verdade, o plano de Deus. Deus já sabia e já antes da fundação do mundo já tinha colocado essa ideia de que Jesus um dia viria salvar um homem dos seus pecados, iria ser morto pela humanidade e ali naquela cruz sofreria o castigo que era dos homens. Se isso tudo já estava predeterminado, já estava predestinado, Jesus ia se levantar para falar o quê? Me leva mesmo. Leva, eu não quero me defender. Aliás, adoro esse texto, Mateus 26, 53 e 54, quando Pedro foi defender Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ele explica para Pedro, Pedro, não pense que esses homens estão me levando porque eu fui injustiçado e porque eles acabaram com o bem, ou porque eles mataram por sua própria força e vontade. Isso já era para cumprir as escrituras, porque se eu quisesse, Jesus está dizendo para Pedro, eu oraria meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, ia mandar uma milícia celestial para me tirar daqui. O problema não é que eu não posso sair, eu não consigo sair daqui. O problema é que a questão é que eu tenho que passar por isso, e por isso, eu vou passar por isso mudo. Então esses textos não podem servir para a gente de desculpa para a nossa passividade. E nem para a gente não se indignar justamente pela maldade que acontece por aqui. Jesus nos diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando eu olho a maldade, eu tenho que olhar assim, eu queria que as coisas não fossem assim. E isso é indignação. Quando eu vejo uma opressão, a gente fica indignado que é um absurdo que pessoas ainda no século XXI façam isso, pessoas instruídas façam isso, que o dinheiro esteja acima de todas as coisas, que a inveja esteja dominando o coração das pessoas, que as pessoas não se importem umas com as outras. Isso tem que me indignar. E não me colocar uma pessoa boba diante disso e ainda justificando como se Jesus fosse assim, que não era. Mais dois, claro. Deus quer assumir o controle sobre o seu temperamento. Porque isso, a gente falou da justa indignação, mas que isso não vire uma desculpa para qualquer coisa. Não, você não lavou a louça lá em casa ontem. É uma justa indignação. Pô, a pessoa me esbarrou, não pediu desculpa. Você, é uma justa indignação, porque a gente começa a justificar todas as coisas com esse argumento. Permita que Deus assume o controle sobre o seu temperamento. E aí seja tardio para irar-se. Uma perguntinha para você pensar, qual é o tamanho do pavio da sua paciência? Todos nós temos. Eu sei que às vezes esse pavio varia de acordo com tipos de situações. Tem coisa que eu não aguento, tem coisa... Mas a gente precisa ter cada vez mais um pavio maior, que é a ideia da longanimidade. Da própria mansidão, tardio para se irar-se. E não permita, seja tardio para irar-se, e não permita o domínio da ira sobre você. Eclesiastes diz isso, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Tolo é aquele que permite que a ira se aloje ali. E quando a gente começa a olhar de fora, a gente começa a perceber que isso é uma grande verdade. A gente fala assim, cara, fulano é tão esquentado, é tão estourado, ele não percebe as bobagens que ele faz. Ou a gente consegue olhar sabedoria numa pessoa que tem esse temperamento tão explosivo o tempo todo, ou se não é o tempo inteiro, é com algumas coisas que são tão curtas e tão banais, a gente olha, que tolice. A gente não admira assim. Não deixa o domínio da ira sobre você. Nesse embate, quando ela vem, quem é mais forte? Você ou ela?
Quando ela vem, quem é que domina? A ira é capaz de dominar você, tirar o teu senso em algum momento, que não é de justa indignação, ela consegue tirar o domínio sobre você, o domínio sobre a sua palavra, o domínio sobre a sua reação em algum momento, ela está te dominando, não deixe ela te dominar e não deixe a ira se alongar. Efésios 4:26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Claro que não é um tempo certinho, né? Porque é melhor quando assim que o sol se pôr eu mirar, porque eu tenho mais tempo. Porque se for perto do pôr do sol lá no arpoador, ó, não tem jeito. Olhando aquilo ali, não dá para brigar com ninguém porque o sol está se pondo e acabou. Não é isso. Mas a ideia é que não deixa esse negócio se prolongar. Ok, aquele negócio veio, não te dominou, mas tá ali. Tá ali, já passou um tempinho, já passou um outro tempinho, já passou um tempinho. Cara, o sol já se pôs umas 30 vezes. Não deixe ela se alongar, porque ela não promove a justiça de Deus. A ira não faz a sua vida certa e agradável a Deus. É esse o sentido do texto. A ira, você é um homem, uma mulher irada, e não pronto para ouvir, e não tardio para falar, ela não faz de você o homem e a mulher que Deus deseja. Deus não quer ver filhos irados, é isso, isso não promove a sua glória. Agora, como é que a gente se livra disso? Talvez seja o mais complicado, como é que a gente se livra disso? Por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. E aí diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E tudo que depois Tiago vai dizer, esse não é, como eu disse no início, não é a tônica do nosso sermão falar sobre o ouvinte e o praticante, mas só falar a questão do ouvinte e praticante, nesse sentido aqui, do tardio, do pronto e do não irar-se. Mas em primeiro lugar, é retirar o que é de mal. E eu acho que começar a retirar, em primeiro lugar, é o reconhecimento. Sim, eu tenho um problema de temperamento. Sim, eu tenho um problema de impaciência de escutar. Sim, eu quero falar o tempo inteiro. Reconhecer isso. Mas o que é mais interessante? Acolher com mansidão ou com boa vontade a palavra em vós. Eu gostei dessa palavra acolher com mansidão e com boa vontade, porque às vezes a gente acolhe também brigando com a palavra, não é? É quase como se fosse numa luta de jiu-jitsu, eu e a palavra. Ela está tentando me pegar de um lado, eu consigo escapar, e aí tento, mas Senhor, mas é aquilo, aí ela me pega pela perna, eu tiro a perna, pego o braço, e fica naquele embate de quem vai dominar, de quem vai submeter o outro. A gente com a palavra. E a ideia de aqui é, quando ela vier para cima de você, deixa ela te dominar. Acolha com mansidão e com boa vontade. Não, Senhor, mas a minha ira também é... Acolha com mansidão e com boa vontade. Ah, Senhor, mas também tem... Acolha com mansidão. Deixa essa palavra dominar você. Ela é poderosa, é o que a Bíblia diz, ela é poderosa para te salvar. E nem sempre o sentido de salvação tem a ver com o sentido de redenção de Jesus na cruz. Especialmente em Tiago, muitas vezes a palavra de salvação é da reconstrução do novo homem. Sim, essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito de Deus dentro de você, atuando pela sua palavra, tem poder de fazer você uma pessoa que você não acreditava que você poderia ser. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Uma pessoa mansa, desse jeito. Eu não posso. Que bom que você reconheceu isso, que você não pode. Acolha com mansidão a palavra de Deus, porque ela é quem pode transformar a sua vida. Mas, Senhor, deixa ela seja submisso a ela, deixa ela te submeter, deixa ela te derrotar, porque ela vai te fazer você um novo homem. E isso não é historinha, é realidade. A Bíblia pode fazer a gente diferente. Deus pode fazer a gente diferente. Tem um ditado rabínico, que aqui eu quero concluir, onde às vezes a gente sabe da primeira parte, especialmente quando a gente ouve esse texto, mas eu gostei da segunda. Ele diz, nos foi dado 2 ouvidos e somente uma língua. A gente ouve isso bastante.
Eu gostei dessa segunda parte. Os ouvidos estão abertos e expostos, enquanto a língua está fechada atrás dos dentes. Não é só questão de ter dois, né, e de ter um. É questão até anatomicamente, né? Um aqui está aberto e exposto, e o outro está fechado atrás do dente. E tudo isso para fazer o bem, para a gente ser gente mansa, não boba, mas gente mansa como Jesus foi. Vamos relembrar aqui? Ouça, para relembrar a arte perdida, porque o ouvido mostra o interesse. Ouça com prontidão, com interesse, com atenção, é para já. Fale com cautela. Lembra que a língua está, não somente é uma, mas ela está presa atrás dos dentes. Fale para amar. Fale para expressar o amor de Deus com seus lábios. Isso não tem a ver com chavões evangélicos, Deus te abençoe ou coisa parecida, pode ser isso também, mas que quando a sua língua fale, ela abençoe. Ela cesse a maldade muitas vezes com incisividade, mas que ela abençoe, promova a glória de Deus. Seja indignado, justamente, mas seja tardio para irar-se, com o controle de Deus no seu temperamento, acolhendo a palavra com mansidão e com boa vontade, porque quem nos transforma em gente mansa é Cristo. Olha o que eu falei que não vou abordar tudo isso, mas quando depois Tiago vai desenvolver, nesse mesmo capítulo aqui, nesse mesmo versículo que a gente leu aqui, questão de ser fazedores, praticantes da palavra e não ouvintes, é porque isso não pode, especialmente num assunto tão prático como o Tiago fala aqui para a gente, ser alguma coisa de que interessante. O que Deus quer, a tua resposta diante de tudo isso, não é escutei, mas é como eu vou tornar isso realidade. Por isso que eu digo, lembre-se da cruz. Porque a única maneira de você ser uma pessoa nova, é olhando para Jesus. Eu vou me consertar, eu vou medir o meu tempo de falar, eu vou medir o meu tempo de escutar, não vai dar certo, até você talvez consiga, mas quando chega no tardio para irar-se, aí o bicho pega. Como é que isso muda? Colhendo uma palavra de um Cristo que morreu por você, de que veio por causa do seu pecado, por causa da sua injustiça, e ele veio sabendo que você não podia fazer absolutamente nada para se livrar de tudo isso, sabendo que por mais que você tentasse se dominar, se mudar e de chegar até ele, você não ia conseguir. Ele vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele vem para te resgatar, vem para te salvar, tira o seu pecado, coloca nele mesmo. Deus coloca o seu pecado em Jesus Cristo. Jesus morre e leva o peso do pecado, leva a culpa do pecado, e para fazer você uma pessoa salva e uma nova criatura. Como é que isso é realidade? Quando eu olho para Cristo, Senhor, me faz manso como teu filho Jesus, mas não por mim, mas porque tu morreste na cruz pela minha vida para me fazer uma pessoa nova. Que a gente compartilhe a mansidão e seja assim. Vamos ficar de pé? Vamos orar para chamar o pessoal do louvor aqui já, a gente vai orar. Depois vamos louvar o Senhor como resposta de tudo aquilo que a gente ouviu da sua palavra. Senhor, a gente louva o teu santo nome, Senhor, e te agradece, e bendiga o seu santo nome, porque o Senhor quer fazer da gente nova, Senhor, e gente nova todos os dias. O Senhor nos ensine essa arte, Pai, da mansidão, que os nossos ouvidos sejam como os teus ouvidos, a nossa língua, a nossa boca seja como a sua boca, Senhor, que o nosso coração, nessa medida da indignação e da ira ruim, Senhor, que a gente seja, Senhor, muito parecido, Senhor. A gente quer, o nosso alvo é esse, essa maturidade com o teu Filho Jesus. E se essa palavra não nos dominar, nós não seremos assim, Senhor. Por isso, nos domine, Senhor. Ó Deus, se temos problema nessa área, Senhor, nos domine, Senhor. Nos ensine, Senhor, a ficarmos calados. Nos ensine, Senhor, a ouvir com mais interesse. Redobra a nossa atenção, não como uma técnica, mas como fruto do amor que o Senhor há de plantar no nosso coração, Senhor. E, ó Deus, se alguém aqui ainda não conhece a Cristo, Senhor, e se alguém deseja, Senhor, ser manso como Jesus, e ser ligado a Deus,
Ó Deus, que hoje a Tua palavra também seja poderosa para salvar, Senhor, essas pessoas, Senhor. Nós queremos na Tua palavra salvadora, no Teu Espírito que age para fazer, Senhor, a Tua vontade, como quer, do jeito que quer, na hora que o Senhor quer. E nós acreditamos que tudo isso é fruto de um milagre, Senhor, do Senhor, que abre os olhos daqueles que ainda não podem ver, Pai. Por isso também traz isso, Senhor. Que a palavra de hoje também sirva para nos edificar, mas também para salvar os corações que ainda não entenderam, Senhor, que tamanho o amor de Deus pelas nossas vidas quando mandou Jesus para nos resgatar das trevas. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor nos abençoe agora nesse tempo de louvor e de adoração, que a gente cante para Ti, com toda a nossa alma, nossa força e nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém.